2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, que diz o seguinte, a palavra de Deus: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O tema da nossa mensagem é a cegueira espiritual. Prezados irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, muitas vezes pregadores que estão pregando grandes sermões para grandes multidões, milhares de pessoas têm ouvido o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns abrem o coração e aceitam Jesus, mas outras centenas de milhares permanecem em densas trevas, mergulhadas no pecado. E muitas vezes nós ficamos perguntando e nos aborrecemos, no bom sentido, às vezes, por que numa casa 5 pessoas aceitaram Jesus, mas tem um ali que tem um coração endurecido, não quer saber de aceitar o Senhor, continua na prática do pecado, continua relutante, não vai à igreja, ainda zomba de quem é crente, essa pessoa ainda lamenta, porque vive no meio de uma família de pessoas que não saem da igreja. E por outro lado nós ficamos olhando, o que será que acontece com esse irmão, com esse filho, que mora no lar evangélico e não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu vi nesses dias o relato feito por um servo de Deus na outra América, quando ele declara que orou pelo irmão dele durante 15 anos. Orou 15 anos pela sua conversão. E aquele seu irmão não queria saber de Jesus. Não queria de forma nenhuma, fechava o ouvido, saía de perto, mas aquele irmão continuava insistindo. Até que chegou o dia em que ele abriu 2 Coríntios 4:4. E aqui está escrito que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento das pessoas. Quem é o Deus deste século? Este Deus deste século não é outro senão Satanás. Este que é o príncipe das trevas, que opera nos filhos da desobediência. O apóstolo São Paulo diz aqui que é ele que cega as pessoas. Coloque esta venda nos olhos das pessoas. As pessoas, elas querem, elas sabem que lá no fundo, existe Deus. Elas sabem quem é Jesus, mas o seu entendimento está entenebrecido. Existe uma venda que não permite elas verem quem é Jesus, justamente porque o Deus deste século cegou o entendimento. Você tenta esclarecer, você tenta explicar, mas ela não entende, justamente porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E este nosso amado irmão, quando descobriu esta verdade, em lugar de orar pela conversão do irmão dele, o que foi que ele fez? Como nós temos autoridade na esfera espiritual, porque a Bíblia nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar escorpiões
serpentes. Ele deu-nos poder para expulsar os demônios. Este poder divino está sobre a sua vida, está sobre a vida de todas as pessoas que já têm Jesus como seu Salvador pessoal. Este poder estava na vida daquele irmão. E qual foi a sua oração agora? Em lugar de dizer, Jesus, salva o meu irmão, ele foi na esfera que estava provocando aquela cegueira. Ele foi e disse, Satanás, eu te ordeno neste momento, tira esta venda que você colocou nos olhos do meu irmão. Eu determino em nome de Jesus que você tire esta venda que está nos olhos desta pessoa. E naquela semana, aquele irmão teve a felicidade de ver aquele seu irmão na carne aceitar Jesus como seu Salvador. Justamente porque a venda que impedia dele ver a glória do Evangelho, de ver a luz resplandecente do Evangelho, caiu. E quando ela cai por terra, a pessoa pode ver perfeitamente, através do Evangelho, quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador do mundo, e ela simplesmente cai prostrada a seus pés, porque sabe agora que para um grande pecador existe um grande Salvador. E diz aqui o trecho bíblico, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Assim como pode cair a venda, hoje mesmo, deste seu parente, deste seu filho, deste seu marido ou sua esposa, desta pessoa que está dentro da sua casa, você indo na esfera que está provocando a cegueira dela, você pode, na autoridade do nome de Jesus Cristo, determinar que Satanás tire esta venda que impede esta pessoa de ver, e ele vai ter que obedecer. Mas eu quero dizer para você também uma coisa, que Satanás também provoca a cegueira na vida também do próprio crente. Nós encontramos o salmista Davi dizendo, numa oração que ele fez no passado, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Quem é que está fazendo este pedido? O próprio salmista, o homem segundo o coração de Deus. O que ele queria? Compreender a Escritura. E o que ele estava pedindo? Para que Deus desvendasse os olhos dele. Você, nesse momento que me ouve, você talvez seja daquelas pessoas que digam assim, eu gostaria de entender as Escrituras, eu gostaria de compreender a Bíblia Sagrada, eu gostaria de saber o que Deus tem através da Bíblia, mas não entendo. Faça essa oração do salmista nesse momento, quando ele pediu para Deus, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus pode nesse momento abrir o teu entendimento, e abrir nesse momento a tua compreensão, que ao ler a Escritura Sagrada você vai ouvir Deus falar diretamente com você. Esse pedido pode ser feito, esta oração pode ser feita agora mesmo, tanto no sentido de Deus tirar a venda que está nos olhos desta pessoa que não conhece Jesus, como você mesmo que não entende a Escritura, você pode passar a entender nesta hora. E é justamente o nosso pedido a Deus nesta hora, é que as vendas que têm impedido de você compreender quem é Deus, de compreender a Bíblia, que ela caia agora mesmo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha mais amor pela Bíblia, para que você compreenda melhor a Escritura, para que você possa ser edificado de uma maneira toda gloriosa ao ler a sua Bíblia. Que Deus, Ele te abençoe cada vez mais, e que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, assim como foi do salmista, e você veja a glória de Deus. Amém
e amém.